E aí, guerreiros, guerreiras? Qual é o correto? É dizer inscreva-se no canal do professor André Guerra ou se inscreva no canal do professor André Guerra? Depende, tá? Se você estiver num contexto de fala, né, de uma forma mais coloquial, no Brasil, falando com brasileiros, se você é brasileiro, então pode falar, se inscreva, tranquilo, porque o uso, né, da posição do pronome em relação ao verbo, ela vai depender muito do contexto de uso, né, do nível de formalidade daquele discurso. Agora, se for para escrever, olha, aí o ideal é que você diga assim, ó, inscreva-se no canal do professor André Guerra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui, sobre colocação pronominal, tá? Roda aí a vinheta para a gente começar. Vamos lá, então. Olha só, a colocação do pronome, no caso é o pronome oblíquo átomo, tá bom? Antes ou depois do verbo, como eu falei, vai depender do contexto de fala e tal, mas vamos abordar aqui, é um assunto que costuma cair nas provas de concurso, provas de vestibulares, tá bom? Então, vamos dar uma atenção para isso, analisando de acordo com a norma padrão. Pela norma padrão, existem 3 posições possíveis para o pronome em relação ao verbo. Eu tenho a próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. Eu tenho a ênclise, quando o pronome vem após o verbo. E eu tenho mesóclise. Nossa, que nome, meu Deus do céu. Eu nem sei quem é que fala, quem é que usa mesóclise aqui no Brasil. Deve ter algum filho de Deus aí que utilize, mas vamos lá. A mesóclise, ela acontece quando o pronome é usado no meio do verbo. Não é exatamente no meio, é entre o radical e a desinência, tá bom? Me acompanhe que logo a gente vai ter também uma aula aqui falando sobre isso, sobre verbos, radical, desinência, tá bom? Lembre-se e se inscreva aí, ó, inscreva-se, tá bom? No canal do professor André Guerra, tá? O importante é que você aperte esse botão aí para ser avisado pelo YouTube quando eu publicar uma aula nova, tá? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Será um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou falar nesse vídeo de hoje sobre o uso da próclise, certo? Depois eu vou gravar um outro vídeo, uma outra aula, tá bom? Para publicar aqui falando sobre o uso da ênclise e da mesóclise, porque são mais restritos. O uso da próclise tem uma série de regrinhas, tá bom? Que você seguindo aí, tranquilo, não é difícil, só tem muitas regras, mas são regras fáceis de compreender. Beleza? Então eu tenho alguns critérios para o uso da próclise. Quando antes do verbo aparecerem alguns elementos, eles vão funcionar como atrativos ou atraentes do pronome. Beleza? Então sabe aquela pessoa atraente, né? Ou atrativa, né? Que todo mundo fica ao redor dela. Então tem algumas palavras que vão puxar, atrair o pronome para perto de si, ou seja, para antes do verbo. Vamos dar uma olhada? Vamos começar então por uma regrinha muito interessante, que é a regra do nariz. Olha só, você deve estar estranhando que nariz está escrito com S, tá bom? Não se preocupe, o professor André Guerra sabe escrever a palavra nariz, nariz é escrito com Z, mas aqui para facilitar o nosso processo, a gente colocou esse nariz com S. Observe, é o seguinte, quando antes do verbo houver uma palavra negativa, tá bom? Olha, palavra negativa não é inferno, demônio, essas coisas não, tá bom? Palavras negativas são palavras que expressam negação, nada, ninguém, nunca, jamais, não, beleza? Então, ó, lembra daquela música lá que fala assim, então não me conte seus problemas, lembra dela? Então não me conte seus problemas. Então, por que então não me conte seus problemas? Porque antes do verbo tem a palavrinha não, que é uma palavra de negação, portanto ela vai atrair o pronome para antes do verbo, como eu já falei. E o A é o quê? Advérbios. Então, olha só, sempre me contam a verdade. O que aconteceu? O sempre, que é um advérbio, atraiu o pronome para antes do verbo, para perto dele. Show de bola? O que é o R? R, pronomes relativos. Pronomes relativos. Essa é a verdade que me contaram. Não posso dizer que contaram-me. Tem que ser que me contaram, porque o pronome relativo atrai a próclise. Ok? Show de bola? Vamos adiante. O I, o que é o I? I equivale a 2 palavrinhas, na verdade, certo? São os pronomes interrogativos e os pronomes indefinidos.
Por exemplo, quem me chamou? Tá? O quem, nessa frase, é um pronome interrogativo. Ele está atraindo também o pronome para antes do verbo. Também tenho o indefinido. Todos me contam a verdade. Olha só, todos é um pronome indefinido e também atraiu o pronome para perto de si. E esse S é o quê? São as conjunções subordinativas. Eita, André, meu Deus do céu, conjunções subordinativas. Olha só, a gente vai ter aqui uma aula, uma série de aulas falando sobre as orações subordinadas e a gente vai poder conversar melhor sobre essas conjunções. Eu só vou te dar um exemplo, você que já está estudando aí, já pode fazer as suas conexões, tá bom? Então eu posso dizer assim, não sei se me contaram a verdade. Esse se, ele é uma conjunção integrante, uma conjunção que estabelece entre essas duas orações uma relação de subordinação, beleza? Portanto, ela está também atraindo o pronome para uma posição anterior à do verbo, beleza? Show de bola? Regra do nariz, fechou. Temos outras. Vamos lá? Um outro fator atrativo de próclise é o pronome demonstrativo. Por exemplo, isto me interessa, né? Eu trouxe também o pronome para antes do verbo por causa da presença desse pronome. Tem uma outra expressão que também vai tornar obrigatório o uso da próclise. É o seguinte, é uma frase, é uma expressão construída pela preposição em e algum verbo no gerúndio. Lembra do gerúndio? Aqueles verbos terminados em NDO, beleza? Mais para frente também teremos aqui vídeos sobre gerúndio. Continue acompanhando o canal do professor André Guerra, tá? Inscreva-se aí para poder você não perder nada disso que está acontecendo aqui. Ok, gente? Então repare só. Em se tratando de gramática, estamos indo bem. Ok? Em se tratando. Em, preposição em. Tratando, verbo no gerúndio. Então eu vou usar um pronome, no caso, na posição de próclise, antes do verbo, beleza? Em se tratando. Show de bola? Massa demais. Então, vamos dar continuidade. Tem o outro caso. Frases exclamativas, tá bom? São frases, obviamente, finalizadas por exclamação, que expressam grande euforia ou grande revolta. Você pode dizer assim, aquele canalha me enganou. Olha só, daí, velho. Rapaz, quem será esse canalha aí, pelo amor de Deus? Só um exemplo, tá, gente? Aquele canalha me enganou. Eu tenho que usar o me antes do verbo porque o contexto é de uma frase exclamativa. Show de bola? Vamos adiante. Repare só. Você já aprendeu muita coisa com sua mãe? Eu já. Olha, quantas coisas, meu Deus, incontáveis. Ainda venho aprendendo, tá bom? Sempre, graças a Deus, muito com a minha mãe. Tá? Minha mãe, inclusive, é professora, aposentada, ela me ensinou, assim, complementava o estudo das primeiras letras, né? Ler, escrever de uma forma linda, maravilhosa. Mãe, te amo, tá? Sei que você vai assistir esse vídeo aqui, tá? Mas uma das coisas que ela me ensinou foi assim, sem querer ensinar português, mas acabou ensinando. Como assim, André? Ela, toda vez que eu pedia, e peço até hoje a bênção à minha mãe, tá? Aqui a gente fala, aqui na Bahia, né? A gente fala assim, ó, benção mãe. Eu não sei se você, onde você tá, se é falado dessa maneira, mas aqui a gente fala assim, benção mãe, qual era a resposta dela? Deus te abençoe. Olha que massa. Esse tipo de frase é o que a gente chama, a gramática chama de frase optativa, beleza? Então, ó, Deus te abençoe. Obriga o uso da próclise também, beleza? O pronome, ele tem que ser usado antes do verbo. Tranquilo, gente? Então, minha mãe me ensinou isso aí. Eu imagino que você também fale assim com seus filhos ou sua mãe fale assim também com você, tá? Então, aí eu também tenho um caso de uso da próclise. E sobre a ênclise e a mesóclise, como eu te falei, a gente vai ter um outro vídeo. Então, para você não perder o restante dessa explicação, inscreva-se no canal. Tamo junto na batalha. Um grande abraço e até a próxima. Se você gostou desse vídeo e você quer ter acesso a mais vídeos, mais aulas, mais conteúdo sobre língua portuguesa, inscreva-se aqui no meu canal. Tem aí um botão inscreva-se em algum lugar da tela do seu celular ou do seu computador, tá? E me acompanhe também nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @Prof. André Guerra. Tem uma fanpage no Facebook, Professor André Guerra. E se você quiser participar de uma lista de transmissão para a qual eu mando dicas exclusivas, é só você me mandar uma mensagem no WhatsApp,
que está aparecendo aí na tela. Valeu? Tamo junto na batalha!